Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o pensamento medieval. Pois bem, primeiro vamos entender do que estamos falando. Eu falo em pensamento medieval, estou me referindo, lógico, à Idade Média. A Idade Média, ela vai do século V ao século XV. Mas o pensamento característico do que seria este período medieval não se restringe à cronologia da Idade Média, à cronologia histórica do século V ao século XV. Não. Esse pensamento medieval está antes do período assim chamado de Idade Média, como também está depois. Vamos devagar. No pensamento medieval, nós vamos ter a fusão do cristianismo, da religião cristã, com a cultura greco-romana. Já já vamos falar disso. Agora, o cristianismo, ele surge de dentro do judaísmo. Nós temos o personagem Jesus, o Cristo, que vem a falecer aos 33 anos de idade. Enquanto ele era vivo, ele se juntou a um grupo de homens, os apóstolos, que nós consideramos hoje como os padres apostólicos, que vão levar a boa nova de Jesus, a boa nova do Novo Testamento. Então nós temos primeiro os padres apostólicos. Na sequência, nós passamos a ter os padres apologistas. Os padres apologistas, em geral, não conheceram a Jesus, ele já havia falecido. Um ou outro ainda chegaram a conhecer alguns dos padres apostólicos. Então esses padres apologistas vão divulgar o cristianismo, vão divulgar a nova religião. E eles vão estar ali presentes entre o século I e o século V. E já vemos ali nesses padres apologistas a presença de um pensamento com características medievais. Então já desde o século I nós temos ali presente o pensamento medieval. Estamos ainda na Antiguidade. Do século V ao século X, a patrística. E do século XI ao século XV nós passamos a ter a escolástica. A escolástica vem de escola. Trata-se de uma nova forma de trabalhar esse pensamento medieval, com a entrada de textos do filósofo Platão e do filósofo Aristóteles, e também das universidades, desse humano retornando para as cidades, uma mudança cultural muito grande. Se antes a filosofia e a teologia se desenvolvia em conventos e mosteiros, agora cada vez mais ela começa a se desenvolver em catedrais, dentro da área urbana, dentro dos grandes centros, dentro das universidades. E nós vamos ter também uma escolástica tardia, na Península Ibérica, Portugal e Espanha, lá no século XVII, bem depois do final da Idade Média, mas com características do pensamento medieval. Eu já falei tanto em características do pensamento medieval, então do que eu estou falando afinal de contas? Veja, o pensamento medieval, ele é a fusão, ou pelo menos a tentativa de fusão, de duas coisas distintas, como água e óleo. De um lado você tem a fé, ou seja, a crença em alguma coisa, que para o cristão, na verdade, a fé é a manifestação ali visível de algo invisível, que seria essa relação direta com Deus. Você ter um contato mais íntimo com Deus por meio da sua fé. Para o ateu, não. O ateu vai ser a crença cega em alguma coisa. Mas nós temos a fé, essa crença na revelação, a revelação, os escritos sagrados, a Bíblia, a tradição. Porque, veja, quando eu falo em tradição, eu quero dizer que os primeiros padres, os padres apologistas, conforme eles vão escrevendo, os séculos vão se passando, os mais antigos entram na tradição. E o pensamento medieval tende a valorizar muito a antiguidade. Quanto mais antigo, melhor. O oposto do que é hoje. Hoje as pessoas só querem saber do mais novo, esquecem aquilo do ano passado. Mas o mais novo é que importa.
Naquela época não, quanto mais antigo, melhor. Então esses padres apologistas, quando nós chegarmos no período na Idade Média propriamente dita, eles vão ser altamente valorizados como parte da tradição. Não que todos tenham dito a mesma coisa, muito pelo contrário. Se você for comparar um padre apologista com outro, eles vão, sobre o mesmo tema, eles vão ter opiniões diferentes. Nós vamos ter até um medieval, lá no século XI, no início da escolástica, o Pedro Abelardo, que vai escrever um livro intitulado Sim e Não, onde ele vai pegar tanto passagens do Antigo e Novo Testamento, como também dos padres apologistas, e vai comparar sobre um determinado tema. Ó, o tema é este: o fulano disse isso, sim, e o ciclano disse aquilo, não. Depois, outro tema: fulano disse isso e o ciclano disse aquilo, sim e não. Ou seja, opiniões contrárias dentro da tradição, dentro dos textos sagrados, sobre o mesmo tema. É o início da dialética. Então nós temos a tradição, que é muito importante dentro do pensamento medieval, e claro está a religião. Tudo isso tem a ver com a religião cristã, o cristianismo. Então é isto: a fé, a revelação, os escritos sagrados, a tradição, a religião cristã. Estas coisas vão ser mescladas com a razão. A razão é a filosofia. Essa filosofia que vem lá dos gregos antigos. Então você pega toda a cultura greco-romana. Veja, parecem coisas irreconciliáveis. Por um lado eu tenho a crença, eu não tenho prova alguma. É completamente irracional. Eu tenho somente a crença. Por outro, eu tenho a razão, buscando provas, buscando explicações, questionando tudo. Então houve essa tentativa de fazer a fusão entre as duas coisas. E disto resultou o quê? Que a razão proveniente da filosofia viesse a alicerçar a religião cristã. Hoje você tem na religião cristã a teologia, que dá as bases dessa religião. Você encontra explicações racionais para os dogmas. O que você não vai ter, por exemplo, em religiões provenientes de outras tradições, como de uma matriz africana. Você não vai ter uma teologia ali explicando, alicerçando, tá, esta religião. Mas você tem na religião cristã. Isso deu certo? Conseguiram? Essa é a grande questão. E aí vai duas perguntas. A primeira: eu estou falando em filosofia medieval, inclusive o título dessa playlist é Filosofia Medieval. Mas existe isto? Existe algo que eu posso chamar de filosofia medieval? Ou será que neste período de 1000 anos, que foi a Idade Média, não ocorreu filosofia? Bem, no meu entendimento, várias questões de índole profundamente filosófica foram debatidas dentro da Idade Média. Inclusive vinculadas à religião, sim. A própria existência ou não de Deus, se eu posso ou não posso ter uma prova racional sobre a existência desse ser, que seria Deus, é uma questão filosófica. A existência ou não de uma parte de mim que vá prosseguir por toda a eternidade, será imortal, no caso a alma, ou o que vai acontecer com a minha essência de ser racional, emocional, após o meu falecimento. Isso é uma questão filosófica. Então, várias questões vinculadas à ética, vinculadas à moral, à política e à própria religião. Então, várias questões foram debatidas que são questões filosóficas. Então, uma filosofia medieval existe, sim, por uma vez que temas filosóficos foram debatidos no decorrer desses 1000 anos que vem a formar a Idade Média. Na verdade, fomos buscar do século I ao século V, dá 1500 anos. Mas aí estaríamos na Antiguidade. Agora, existiria uma filosofia cristã? Seria a segunda pergunta. A primeira, filosofia medieval? Eu respondi afirmativamente. Tá? Existem questões filosóficas que foram ali trabalhadas. Mas e a filosofia cristã? Existem, são coisas irreconciliáveis como água e óleo. É complicado. O cristianismo é, afinal de contas, uma crença em alguma coisa, uma religião.
E a filosofia é justamente aquilo que vai questionar a tudo e a todos. Não vai aceitar outra autoridade senão a própria religião. Então, a princípio, parece realmente termos irreconciliáveis. Mas a gente percebe que o cristianismo, a religião cristã, buscou sim na filosofia apoio para os seus dogmas, para estruturar os seus dogmas, explicitar os seus dogmas. Então há toda uma argumentação dialética dentro do cristianismo, dentro da religião cristã, que vem a favorecer esta religião. Mas veja, aí se trata de uma filosofia, de uma dialética, na qual você adapta, você retira dessa filosofia aquilo que não interessa ou que contradiz esta religião. Ela tem um limite, ela passa a ter um teto. Olha, eu posso ir até aqui, daqui eu não ultrapasso, porque aqui é o dogma, aqui é a revelação, aqui é os textos sagrados. Então, esse é o limite. Mas dentro desse limite, eu posso estruturar, eu posso dar sustentação a essa religião. Então, houve o uso, sim, instrumental da filosofia, para favorecer o quê? A fé cristã. Então, eu não vou entrar diretamente na polêmica se há ou não uma filosofia cristã. Acho que o meu posicionamento já está claro aqui a respeito. Mas vocês vão encontrar, claro, outros autores que escreveram livros ou apresentaram suas opiniões contrárias a essa. Geralmente, aqueles que são religiosos cristãos, eles veem que há sim uma filosofia cristã. No meu entendimento, isso é altamente questionável, mas fiquem abertos, você tire suas próprias conclusões, mas veja os vídeos todos que foram feitos antes, por favor, dentro dessa playlist Filosofia Medieval. E, inclusive, sobre a relação entre fé e razão, muito importante dentro desse período, porque todo o pensamento medieval, desde o século I, que ainda estamos na Antiguidade, é a discussão entre fé e razão. Razão aqui não se trata nem da filosofia, e sim do uso racional. Tá? Afinal de contas, a fé está trabalhando com a crença. E muitas vezes essa crença é contraditória com aquilo que a minha razão me diz. Então, como conciliar a fé e a razão? Foi uma discussão profunda durante todo o período medieval, durante todo o pensamento medieval. Não só dentro da Idade Média, mas mesmo na Antiguidade, do século I ao século V, com os padres apologistas. Isso foi muito importante. E eu penso, inclusive, que essa discussão da relação entre a crença de um lado, a fé, e do outro lado, a razão, a filosofia, é uma discussão filosófica, sim. Até que ponto que eu posso mesclar ou simplesmente juntar no mesmo compartimento essas duas coisas? Que elas foram colocadas no mesmo compartimento, isso não há dúvida. Isso aí nós temos o dado histórico. Mas elas foram mescladas? Aí já paira a dúvida. Afinal de contas, você pode colocar no mesmo recipiente água e óleo, mas não necessariamente vão se misturar. Você olhando, você vai perceber, isto aqui é água, aquilo ali é óleo. Então, num Tomás de Aquino ou num Agostinho, só para citar dois dos mais conhecidos, até que ponto que eu olhando o sistema deles, eu não posso rapidamente dizer, ó, isso aqui provém da revelação, da tradição, dos textos sagrados, isso aqui é a crença. Ah, isto aqui é filosofia, isto aqui é a parte racional. Então, está realmente mesclado ou está junto? Eu deixo para vocês aí essa questão. Outro ponto, além da... Veja, já falamos da filosofia medieval e da filosofia cristã. Da junção, por um lado, de fé, revelação, escritos sagrados, tradição e da religião cristã, com a razão e a filosofia e a cultura greco-romana. Ponto 1. Ponto 2, também presente nesse pensamento medieval. A relação entre fé e razão. Temos um vídeo sobre isso. Ponto 3. Os universais. Temos também um vídeo sobre isso. Só que a questão dos universais está vinculada ao status ontológico. Veja, gente, quando eu falo em universal, eu estou falando em termos que não se aplica a um indivíduo sozinho, e sim a vários indivíduos. Veja, o Silvério aqui é um ser um só, é único. Só tem o Silvério.
Mas se eu uso a palavra homem para me designar, homem não é só o Silvério. A palavra homem vai ser usada também para Manuel, Ricardo, Joaquim. Da mesma forma, a Maria é uma só, tem a Maria. Maria não é a mesma coisa que mulher. Mulher, eu tenho várias mulheres, tá? A Cristina, a Isabel, todas são mulheres. Humanidade também um contexto, é um conceito que vai abarcar inúmeras pessoas. Humanidade. Humanidade, inclusive, vai além de abarcar as pessoas. Mas não iremos entrar nisso agora. São universais, ou seja, são palavras que representam várias coisas individuais. O Platão, lá na Antiguidade, ele falou no mundo das ideias, que haveria um mundo das ideias com ideias perfeitas, onde você teria a ideia perfeita de um cão, a ideia perfeita de um gato, a ideia perfeita do bem, do mal. E essas ideias perfeitas formariam a nós. Nós somos cópias imperfeitas dessas ideias perfeitas. Eu aqui, você aí, somos uma cópia imperfeita, seja de um homem, seja de uma mulher, tá? Porque existe a ideia perfeita, um modelo, tá? Como se fosse um arquiteto, um engenheiro, que fizesse um modelo de um carro, está ali, desenhado no papel ou feito na tela do computador. Está ali, um modelo do carro perfeito. Aquele modelo é perfeito, milimetricamente perfeito. Mas o carro que você tem na sua garagem não é, porque de repente já tem um risco aqui, tem um amassadozinho ali no paralama, ou o mecânico apertou demais um parafuso, ou de menos o outro. Então aquele carro não é tão perfeito quanto o projeto, o modelo que foi feito. Então o carro é uma cópia imperfeita do projeto que foi feito dele. A questão é, existe um projeto, um modelo de mim e de você, do qual nós somos cópias? Para o Platão existia. Então nós somos cópias imperfeitas desse projeto que está lá no mundo das ideias. Quando chegou no período medieval, desde a época dos padres apologistas, este projeto, essa ideia perfeita de homem, de mulher, de várias coisas, de cão, de gato, saiu do mundo das ideias porque não tinha nada a ver com a religião cristã. E entrou onde? Na mente de Deus, porque Deus tudo criou. Então, se Ele tudo criou, na mente dele, eu tenho uma ideia perfeita de homem, de mulher, de cão, de gato, de tudo. Tudo que existiu, tudo que existe e tudo que existirá, existe uma ideia perfeita na mente de Deus. Então, nós somos cópias imperfeitas. Quando se fala hoje que nós, seres humanos, somos imperfeitos, é muito comum as pessoas, mas eu sou imperfeito, é normal porque nós somos imperfeitos. Isso não é religião não, gente. Isso é filosofia, lá de Platão. Dizer que você é imperfeito é dizer que você é cópia de alguma coisa. Isso veio da filosofia, foi adaptado para a religião. A questão dos universais é que essas ideias perfeitas, seja no mundo das ideias ou na mente de Deus, elas seriam universais, ou seja, da ideia de cão eu tenho todos os cães. Só que veja, no mundo das ideias e na mente de Deus, a ideia de cão existe. E pior, ela existe antes de haver o cão. E mesmo se não houver mais cão algum, continua havendo concretamente a ideia de cão. Ela tem uma realidade ontológica, ela existe por si só. Então a ideia precede a coisa singular. Antes de haver os singulares, já havia a ideia na mente de Deus. Então o universal, que é essa ideia que vai se aplicar a várias coisas, o universal tem uma realidade ontológica, um status ontológico. A principal discussão no período medieval é se haveria realmente esse status ontológico, essa existência em concretude, seriam os realistas, ou se, como querem os nominalistas, o universal não existe. Ele é somente som na minha boca, quando eu profiro uma palavra, ele é som, ou algo que eu escrevo. Mais nada. Que o universal ele não existe em concretude. Ele é só um nome, nominalismo. Ou um conceito. Os conceitualistas falavam que existia sim, na minha mente, enquanto um conceito de alguma coisa.
Existe um vídeo no nosso canal, dentro dessa playlist Filosofia Medieval, sobre os universais. Dá uma olhada lá, gente, para ficar mais claro. Um outro ponto, que vai começar lá no século XI, com a escolástica, o Pedro Abelardo, é a dialética. Isso lá no início da Baixa Idade Média. A dialética ela se desenvolve bastante no período medieval. É a discussão entre posições distintas, entre uma afirmação positiva e uma afirmação negativa sobre uma mesma coisa, na qual eu vou buscar o quê? Encontrar a verdade. Qual a solução verdadeira ali? A partir do confronto de ideias. Então temos a questão do desenvolvimento da dialética, que é muito importante dentro desse período medieval. E também, claro está, o desenvolvimento e a estruturação dos dogmas cristãos. A cristandade hoje é uma religião importantíssima. Boa parte do mundo hoje é cristão. E os dogmas, as crenças todas foram desenvolvidas dentro desse período. Até quando você fala em Maria, aquela que aqui no Ocidente é considerada a mãe de Deus, no Oriente a portadora de Jesus, então a mãe de Jesus, a portadora de Jesus, essa Maria, ela, hoje você tem o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Ela era virgem antes, ela continuou virgem enquanto ela esteve grávida de Jesus, e após o nascimento de Jesus ela continuou virgem. Ela foi sempre Virgem Maria. Isso é um dogma. Esse dogma foi elaborado no período medieval. Você tem raciocínios muito bons visando a comprovar a virgindade de Maria. A começar, se Deus podia fazer isso e seria conveniente Deus fazer isso. Então, se foi conveniente, se ele tinha o poder para fazer, então ele o fez. Você vai encontrar essas argumentações nos nossos vídeos. Bem, Deus, a Trindade, Deus é um só, dividido em 3 pessoas, é outro dogma. Foi exaustivamente trabalhado dentro desse período medieval. A questão se Jesus era homem e se ele era Deus, se ele era uma coisa só ou se ele era as duas, se ele tinha uma natureza divina e também uma natureza humana, ou não. Foi uma outra questão dogmática que foi muito trabalhada no período medieval. Vocês vão encontrar essas discussões nos nossos vídeos, especialmente os vinculados aos padres apologistas. 15 vídeos só sobre os padres apologistas. Isso só pegando os pensadores, sem falar dos vídeos que englobam todos eles. Então, o desenvolvimento e estruturação dos dogmas cristãos é outro ponto importantíssimo dentro do período medieval, dentro do pensamento medieval. E também as provas da existência de Deus, que foram exaustivamente trabalhadas e têm um cunho filosófico, sim, muito importante. Aí nós temos as provas a priori e a posteriori. Recomendo o vídeo do Anselmo para a prova do argumento ontológico e do Tomás de Aquino. Ele fala das 5 vias para as provas a posteriori, se bem que o Tomás de Aquino é uma compilação. Vocês vão encontrar em outros vídeos anteriores, de outros pensadores, essas mesmas provas a posteriori. O que eu quero dizer com isso? A priori quer dizer que eu provo Deus a partir de uma ideia que eu tenho de um ser tão grande que eu não possa conceber maior. Ora, se é um ser tão grande que eu não possa conceber maior, ele há de existir na realidade. Pois se ele não há de existir na realidade, um outro ser que existe na realidade seria maior que este. Por quê? Ele teria a perfeição de existir na realidade, enquanto que este meu aqui só existe na minha mente. Eu explico isso em detalhes, o argumento ontológico, no vídeo do Anselmo da Cantuária. As provas a posteriori são aquelas que partem da observação da natureza, e pela observação da natureza eu vou a Deus. O Tomás de Aquino separou 5 argumentos.
Um que eu posso mencionar é da causa. Cada causa, tá, ela é, por sua vez, efeito de uma outra causa. Isso ao infinito. Porque é causa e efeito, certo? A causa é efeito. Mas essa causa aqui, ela foi o efeito de uma causa anterior. Que, por sua vez, foi o efeito de uma causa anterior ainda. Então tem que haver um momento de parada. O momento em que você tem a causa que não teve uma causa que a originou. Então, uma causa que não foi causada, uma causa incausada. Então, essa causa incausada seria uma das provas da existência desse ser, que seria Deus. Nos outros vídeos eu explico esses argumentos. A ideia é que, durante o pensamento medieval, que, como eu falei, vem lá do primeiro século da nossa era, foram desenvolvidas discussões racionais para tentar provar a existência de Deus. Afinal, é ou não é possível provar que Deus, esse ser absoluto, existe por meio da minha razão? Ou eu só posso ter Deus por meio da minha crença irracional? Então, essa discussão foi muito profícua. Ela esteve presente em todo o pensamento medieval. Não somente nos 1000 séculos da Idade Média, mas mesmo nos 500 anos anteriores. Tá? Então, os 1000 anos, os 10 séculos, tá? Desculpa, os 10 séculos da Idade Média, os 1000 anos, tá? E os 5 séculos anteriores, ainda na Antiguidade, os 500 anos, 1500 anos, onde essa discussão foi feita. Volta e meia, algum pensador buscava encontrar, por meio da razão, alguma prova sobre a existência ou não de Deus. Então isso é muito importante. E também o desenvolvimento da mística cristã. Pois quando surge o cristianismo, lá no século I, não tem uma mística, não. Você tem a Jesus, o homem Jesus, o profeta Jesus, o Deus Jesus, se você preferir, e os seus apóstolos. Mas a mística, ela vai se desenvolver aos poucos. Dentro desse período medieval, eu vou citar 2 nomes, temos um vídeo para cada um. O Pseudo Dionísio, muito importante o Pseudo Dionísio. Ele vai falar da teologia negativa, da via apofática. Ou seja, há 2 formas de eu conhecer a Deus. Eu posso afirmar os atributos, as qualidades de Deus. Deus é bom, Deus é belo, Deus é inteligente, Deus é boníssimo, perfeitíssimo. Eu posso dar atributos positivos. E eu posso dizer aquilo que ele não é. Ó, Deus não é isso, Deus não é aquilo. Então, os místicos geralmente eles preferem a via apofática, ou seja, negar aquilo que Deus não é. Não, Deus não é essas coisas. Eu vou me aproximar de Deus conhecendo aquilo que ele não é. E isso é muito importante. Boa parte das manifestações religiosas populares que nós temos, elas não resistem a uma leve cutucada na via apofática. Se você for, não, Deus não é isso, derruba por terra, rapidamente, boa parte das manifestações populares religiosas, inclusive no nosso país Brasil, manifestações que ocupam multidões imensas, movem verdadeiras multidões, mexem com dinheiro de várias cidades, com templos que são criados para manter essas multidões em cima da sua crença. Mas essa crença irracional, contrária muitas vezes às bases do cristianismo, sim, essa crença não resiste à via apofática. Se você chegar ali, o que Deus não é, acabou. Acabou. Então, para o místico, para você saber o que é Deus, é muito importante saber o que não é Deus. Isso você vai encontrar em Pseudo Dionísio. Temos um vídeo sobre ele, vale a pena ser visto. E também vai encontrar em Mestre Eckhart. É outro místico, desta vez alemão, muito importante no período medieval. Então, só esses 2 místicos, o Pseudo Dionísio e o Mestre Eckhart, já valeria a pena em termos de misticismo cristão. Sendo que o Eckhart é um misticismo especulativo, ou seja, tem muita racionalidade dentro dele. Se você é uma pessoa racional, se você está vendo esse vídeo, deve ser, uma das aproximações possíveis de Deus é por meio do misticismo especulativo do Mestre Eckhart.
e também do trabalho do Pseudo Dionísio. Veja os vídeos que nós temos sobre ele no nosso canal. Então, todos esses pontos que eu citei aqui têm a ver com a importância do dito pensamento medieval para a filosofia e para aqueles que querem realmente pensar o mundo, conhecer o mundo por meio da sua razão. Se você é uma pessoa racional, você busca, então, por meio da sua racionalidade, a compreensão do mundo ao seu redor, a Idade Média é sim um período importante. Ela não é necessariamente, como quiseram os renascentistas e depois os iluministas, né, uma noite de 1000 anos, ou um período de trevas. Não, há coisas boas, sim, muito boas dentro da Idade Média. Além de, depois das invasões ao Império Romano, os povos germânicos invadiram o Império Romano, isso foi destroçado, o que permitiu que os textos dos grandes filósofos gregos e também romanos permanecessem foram os mosteiros, foram os conventos, foram os religiosos que conservaram esses textos, copiando, os copistas copiando esses textos. Então, se hoje a gente pode raciocinar em cima de um Platão, de um Aristóteles e outros mais, é porque esses textos foram preservados, e foram preservados por religiosos cristãos. E veja, a culpa da quase destruição desses textos não foi da religião cristã, foi das invasões dos povos germânicos, tá, ao Império Romano. O Império Romano não conseguiu, há várias razões históricas, o Império Romano não conseguiu se sustentar e sucumbiu. E os povos germânicos não viam com bons olhos os estudos, não viam com bons olhos esses textos. Alguns talvez entendessem até que a culpa, a queda dos romanos se deveu a eles se preocuparem muito com os estudos, muito com esses textos filosóficos. Então, no que dependesse deles não seria preservado. Mas chegaram os nossos dias. E é inacreditável o quanto se evoluiu na antiguidade clássica. A nossa civilização, não teríamos o Renascimento, não teríamos o Iluminismo, se não tivesse esses textos para serem resgatados. Não teríamos. Eu não estaria aqui conversando contigo hoje por meio eletrônico se esses textos não tivessem sido resgatados. A gente estaria começando do quê? Do zero? Então, houve realmente uma importância muito grande no período medieval. Dentre os quais, além de tudo que a gente discutiu das contribuições positivas, também a preservação dos textos dos grandes filósofos. E a discussão que foi feita muita discussão, sim, racional, sobre vários temas importantes, como falei, ética, moral, política, a existência de Deus, a questão dos universais. Então há muita coisa interessante, sim, dentro do período da Idade Média. E, como eu falei, a Idade Média 1000 anos, vai do século V ao século XV, mas, particularmente, nós temos de ver também os 500 anos que antecedem, esses 5 séculos que vão do século I ao século V, onde nós temos os padres apologistas, em sequência direta aos padres apostólicos, que começaram uma discussão tentando integrar a cultura greco-romana à nova religião. E, aliás, se essa nova religião persistiu, se ela não sucumbiu, foi por causa dessa tentativa de integração. Como eu falei, a sustentação da religião cristã veio da filosofia. A sustentação da religião cristã, até hoje, veio de uma base greco-romana. Por isso que, recentemente, você pega, lá no século XIX, o Nietzsche, dizendo que a religião cristã é platonismo para o povo. Ou seja, é uma filosofia de Platão adaptada à linguagem do povo, à linguagem comum. Claro, não vamos negar que há muito de Aristóteles. Desde Tomás de Aquino, a igreja, especialmente a igreja católica, mas as protestantes também, tem muito de Aristóteles dentro da sua elaboração, na elaboração dos seus dogmas, na sua estrutura.
Até ainda pouco, quando eu falei, você é perfeito ou você não é perfeito, eu fiz uma ressalva. Isso não é religião, isso é filosofia lá de Platão, no mundo das ideias. Então, muitas vezes você está falando de coisas que você pensa que é religião e não é religião. Veio lá da filosofia, foi adaptado a esse contexto religioso, mas está fora, com certeza fora, inclusive, do que seria o pensamento do Jesus, o homem histórico, que não reconheceria essas coisas. Bem, gente, este é um vídeo de fechamento, mais um, inclusive, dessa playlist Filosofia Medieval. Até agora, uma das maiores playlists do nosso canal. Vale a pena você pegar do comecinho, pega a playlist Filosofia Medieval, do comecinho lá do primeiro vídeo, e ver todos. São muitos vídeos, mas vale a pena, que você vai ter uma compreensão muito boa do que é o pensamento medieval. Olha, e se você está gostando, ajuda a gente a divulgar aqui o canal e deixe o seu comentário, tá bom? Olha, muito obrigado pela presença, muito obrigado mesmo, e até mais!